Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é militares dos Estados Unidos, Amazônia brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui com o QR Code na tela do vídeo. Note, saiu a notícia por esses dias, né, em toda a mídia burguesa, de que mais ou menos 300 militares dos Estados Unidos vão estar nos próximos dias fazendo treinamento no Brasil, na região amazônica, hein, gente? Em Belém, na verdade no Pará, né? E no Amapá. Vamos abrir aqui a notícia para vocês verem isso. Governo Lula autoriza a entrada de quase 300 militares dos Estados Unidos no Brasil. O governo federal autorizou a entrada e permanência temporária de 254 militares dos Estados Unidos para realizar uma ação de treinamento junto ao Exército Brasileiro entre os dias 24 de novembro e 20 de dezembro. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O exercício faz parte da Operação Core 23, que une duas tropas militares para trocar experiências e táticas de defesa entre si. O treinamento será realizado em Belém, capital do Pará, e nos municípios de Ferreira Gomes, Macapá e Iapoque, no estado do Amapá. Além do grupo de militares, o exército norte-americano traz consigo armamentos, acessórios, munições, sensores e equipamentos de comando, controle e comunicação. Em maio, uma comitiva esteve no Brasil, nos mesmos municípios, em mais uma etapa de reconhecimento para realizar pela primeira vez uma atividade do tipo em território amazônico. Na ocasião, os visitantes verificaram aspectos relacionados à saúde da tropa que iria participar do exercício, que ocorrerá em breve. Equipes avaliaram a estrutura, equipamentos, suprimentos e procedimentos para realizar a ação. A inspeção do Exército Estrangeiro chegou às instalações de abastecimento do Exército Brasileiro. Segundo o Exército Brasileiro, a ideia é manter os laços históricos entre os países, incrementar a integração e cooperação entre os dois exércitos, afirmou uma nota no início do ano sobre a ação. Em junho, os dois países realizaram um intercâmbio de 4 dias em Goiânia, Goiás. Vamos lá, gente. Vamos lá debater com detalhes isso. Vamos lá. Primeira coisa, vamos debater por teses. Tese número 1. Ah, Jones, mas isso acontece há muito tempo. Acontece, gente. Está errado. A ligação orgânica de maneira subordinada das Forças Armadas Brasileiras às Forças Armadas dos Estados Unidos, a gente pode remontar ao acordo militar entre Brasil e Estados Unidos assinado pelo senhor Getúlio Vargas em 1952. A partir dali se consolida a influência hegemônica do imperialismo estadunidense das Forças Armadas Brasileiras, secundarizando inclusive outras influências do passado, como das Forças Armadas Francesas e Alemãs. Tal sorte que, sim, gente, é histórico o processo de controle, doutrinamento e subordinação das Forças Armadas brasileiras às Forças Armadas estadunidenses, do imperialismo. Só que o fato de ser histórico não significa que está certo, não significa que pode continuar, não significa que é menos grave, não significa que não deve acabar. A fome no Brasil também é histórica, por causa disso a gente vai dizer que não precisa combater a fome. A concentração fundiária no Brasil também é histórica, por causa disso a gente vai dizer que não precisa combater a concentração fundiária e fazer a reforma agrária. O desemprego no Brasil também é histórico, por causa disso não precisa combater o desemprego e por aí vai. Então esse argumento de isso acontece há muito tempo é uma furada. Isso é o ponto número 1. Ponto número 2. Jones, não dá para o governo Lula fazer nada por causa do Congresso. Isso não passa pelo Congresso, gente. Isso é decreto presidencial. O governo Lula, a partir da decisão soberana do Executivo, decide se esse tipo de operação conjunta vai ser realizada ou não. E o governo Lula decidiu manter esse tipo de aberração. Então, não é culpa do Congresso. Quando eu compartilhei essa notícia no Instagram, teve gente que falou assim, mas o governo Lula é minoria no Congresso e no Executivo. Como assim, gente? O Executivo é a presidência, Lula é minoria na presidência. Como assim, sabe? Foi uma decisão do governo Lula, uma decisão entreguista, antinacional, uma decisão absurda. Isso por um lado. O terceiro aspecto, ou terceira tese,
Teve gente dizendo que isso é uma mera cooperação. O exército estadunidense é mais moderno, mais avançado, mais bem organizado, tem mais expertise em combate. Isso seria bom para as Forças Armadas brasileiras. Gente, qualquer debate que coloque técnica em separado da política é um debate equivocado, ingênuo ou canalha desonesto para encobrir determinados interesses. Os Estados Unidos são uma força imperialista que se apresenta como um principal obstáculo para a realização da soberania nacional brasileira do ponto de vista do sistema internacional e para a integração latino-americana. Os Estados Unidos atuam na perspectiva de manter o subdesenvolvimento e a dependência, de manter a condição de subsoberania brasileira. Não é aceitável tratar isso como uma mera cooperação técnica pedagógica, desconsiderando a política, o imperialismo, a atuação sistemática dos Estados Unidos para atacar a soberania nacional brasileira e manter o nosso país na condição de país dependente e subordinado na cadeia imperialista global. E tal sorte que eu nem preciso lembrar o golpe empresarial militar de 1964 contra o governo Jango, eu não preciso lembrar a política de pressão gigantesca do imperialismo para o Brasil, no governo FHC, aprovar a lei de patentes, que é uma das leis mais entreguistas do mundo, que reforçou o papel do Brasil como mero consumidor de tecnologia e não produtor. Não preciso lembrar a espionagem da Petrobras e contra a presidente Dilma, não preciso lembrar o papel dos Estados Unidos na Lava Jato e por aí vai. É simplesmente um absurdo tratar isso como algo normal, como algo naturalizado, como algo técnico. A perspectiva de soberania brasileira deve ser romper qualquer relação de cooperação a nível de treinamento, fornecimento de armamentos, formulação de doutrina militar com os Estados Unidos. A gente, inclusive, deve dificultar conhecimento dos Estados Unidos do território brasileiro, particularmente de uma região estratégica como a região amazônica. Claro que os Estados Unidos têm poderosos sistemas de informação, monitoramento, espionagem, satélites e por aí vai. Só que a gente não precisa facilitar a vida dos caras. E é isso que está sendo feito, facilitar a vida dos caras. Inclusive, uma informação aqui de bastidores, viu? Historicamente, o discurso dos militares brasileiros, especialmente dos anos 70 em diante, garantir que não exista bases militares estrangeiras nem dos Estados Unidos na região amazônica, né? Um discurso de que a Amazônia, a região amazônica está ameaçada e que o exército brasileiro, só ele, ente principal e sustentáculo da soberania nacional brasileira, precisa proteger a região amazônica, proteger de ONGs, de povos indígenas, de movimentos ambientalistas e por aí vai. Mas nos últimos anos, em vários setores da oficialidade das Forças Armadas Brasileiras, particularmente do Exército, já é muito bem aceita a ideia de bases militares permanentes dos Estados Unidos na região amazônica. Isso já é muito, mas muito bem aceito em vários setores da oficialidade. Então, não tirem de perspectiva que para os Estados Unidos essas ações conjuntas preparam um terreno para propostas como a Amazônia é muito importante, a Amazônia tem um papel global, precisamos ter uma cooperação global para garantir a segurança e a sustentabilidade da Amazônia. Por isso que está uma base internacional, militar, para garantir a segurança da região amazônica. Aí mete lá uns britânicos, né, uns suíços, uns suecos, uns negócios desse, e na prática quem manda é os Estados Unidos. Então isso é perigosíssimo. E não dá, sob pena de uma ingenuidade brutal, colocar isso desde uma perspectiva só técnica, como se não existissem implicações políticas e por aí vai. Por último, a quarta tese, eu acho que esse ponto é fundamental. Quando o governo Lula estava começando, o governo Lula 3, né, agora, o professor Hector Luiz Sampierre, que é um grande especialista em questão militar, uma figura genial, brilhante, deu uma entrevista para a revista Ópera. Um dos pontos que o professor Hector Luiz Sampierre coloca como central é que a política de defesa do país não é assunto de militares. A política de defesa de um país deveria ser tema público, de amplo debate nacional e democrático, com participação
dos movimentos sociais, dos sindicatos, da universidade, das entidades estudantis, dos artistas, de um conjunto de entidades da sociedade brasileira que pense a política de defesa como uma grande questão nacional a ser resolvida pelo povo-nação. E aí, eu que sou comunista, claro, né? Essa política de defesa tem que ser lastreada na perspectiva da classe trabalhadora num processo de enfrentamento à burguesia. Mas veja, a política de defesa, no mínimo, numa perspectiva democrática, não pode ser deixada a cargo dos militares. Questão de defesa nacional não é monopólio dos militares. Pelo contrário, os militares participam, contribuem na formulação da política de defesa, mas isso não é monopólio ou área de conhecimento técnico específico dos militares que só eles falam, só eles formulam, só eles definem. Tal sorte que as parcerias internacionais, os exercícios militares conjuntos, as parcerias estratégicas de treinamento, de formulação, de material, indústria de defesa e por aí vai, isso deveria ser tema nacional, conectado, inclusive, a diversos aspectos do projeto de governo, como projeto econômico, como projeto educacional, como projeto de integração nacional, como projeto de infraestrutura e por aí vai. É um absurdo que decisões como essa sejam tomadas respondendo aos interesses históricos do partido fardado, que está totalmente subordinado aos Estados Unidos, e isso não passa por um amplo debate, isso não passa por considerações civis, dado que o Ministério da Defesa, esse é outro ponto que o professor Hector Luiz Sampierre nessa entrevista coloca. Veja, a questão não é só colocar um civil como titular no Ministério da Defesa, é fazer com que a política de defesa seja assunto de civis, o Ministério da Defesa seja um ministério realmente civil. Na prática, o José Múcio, atual ministro da Defesa, um reacionário, um conservador, é um civil, mas está todo cercado de militares e atua como porta-voz do partido fardado, né? E eles continuam definindo suas prioridades de política internacional e seu alinhamento subordinado ao imperialismo. Ou seja, gente, o governo Lula é um governo que fala tanto em soberania nacional, e BRICS, e não sei o que, e por aí vai. Aí eu faço a pergunta para vocês, uma perguntazinha bem básica. Muito legal, muito gostoso, toda essa conversa sobre BRICS, Sul Global, desdolarização e por aí vai. Aí no meio dessa conversa todinha, o Brasil mantém uma política de defesa que é extremamente frágil, não tem capacidade real de defender o país e mantém uma política subordinada ao imperialismo estadunidense, de tal sorte que facilita o conhecimento tático e estratégico das Forças Armadas dos Estados Unidos sobre o território amazônico. É isso mesmo? Então veja, gente, como eu já falei, inclusive, num vídeo do meu canal sobre Brasil, China e por aí vai. Coloca na tela, Maxwell. Veja, todo esse papo de nova ordem mundial, multilateralismo, BRICS, dolarização e sul global é uma conversa fiada com um projeto econômico tocado pelo Ministério da Fazenda. E é uma conversa fiada também com um projeto tocado pelo Ministério da Fazenda. Nenhum país é soberano seguindo a política econômica tocada pelo Ministério da Fazenda, né, pelo Fernando Haddad, sem falar no próprio modelo em si de desenvolvimento econômico, a própria condição do capitalismo periférico, e também nenhum país é soberano tocando essa política militar de defesa ridícula, entreguista, liberal e aliada de maneira subordinada ao imperialismo estadunidense. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.